que chamar. Cadê a câmera? Ué, tá mostrando. Como é que eu viro a câmera aqui, gente? Achei. Tá pegando muito aqui. Oi, gente. Tem alguém aí? Ana Clara entrou. Gente, tá funcionando então. Estamos só tentando achar aqui uma posição. Oi, Ana. Obrigada por estar aqui, linda. Deus abençoe, viu? Gente, Ana, me ajuda a compartilhar esse link aí. Vamos mandar esse aviãozinho. Deixa eu ver como é que eu faço também. Vamos avisar a galera que a gente já está aqui. Ó, eu vou ter que fazer... Nós vamos ter que fazer aqui com a câmera deitada, porque a gente testou em pé e não tava legal, sabe? Então vamos lá. Por enquanto nós temos a Ana Clara e a Ana Clara. Seja bem-vinda, Ana. Vamos esperar uns 3 minutinhos aqui pra gente poder começar. Acho que tá bom. Ana, vai orando por nós aí, viu? Vai ser uma bênção, em nome de Jesus, eu tenho certeza. Bom, queridos, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu sei que por enquanto tá só a Ana, mas eu quero já começar chamando o Isaac, né, que é meu sobrinho do coração, amigo da minha amiga. Pode esperar um pouquinho, Isaac? Amigo da minha amiga aqui, da Loura, do Frel, amigos nossos há muito tempo. E eu já vou chamando. Entrou alguém aqui, gente. Não tô conseguindo ver, porque... Patrícia? Oh, sua mãe, Isaac! Oi, amiga. Deus abençoe você aí, onde você está. Viu que o Senhor complete a cura e a obra aí na sua vida, em nome de Jesus. Obrigada por estar aqui conosco. Que bom que você conseguiu conectar. Uau! Bom, então, Isaac, pode vir. Quero apresentar para vocês o Isaac. Muita gente já conhece, mas a maioria do pessoal de cá não. Alguns vão lembrar dele pequeno. Agora o Isaac cresceu, graças a Deus. Pode vir, querido. Senta aqui. Isaac cresceu. Olha aí, gente. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Gente, o Isaac, ele é uma representação do versículo que fala... A Bíblia fala que o justo crescerá como cedro no Líbano. Olha o tamanho da pessoa, 1,80, né, Isaac? Por aí, por aí. Isaac tá com 1,80. Então a palavra fala que o justo crescerá como cedro no Líbano, né? E Salmo 1 diz que nós também seremos como árvore frondosa. Olha a cabeleira. Árvore frondosa aqui. Gente, mas é uma honra receber o Isaac aqui hoje. Tem alguns dias que ele está aqui conosco na nossa casa. A Paty está passando por um processo cirúrgico e graças a Deus ela está bem, né? O Senhor é bom. E aí, desde que o Isaac chegou, que a gente tem conversado muito sobre a palavra, trocado experiências. O Isaac, ele é uma bênção. Eu sou suspeita em falar, mas ele é uma bênção, ele é um menino de ouro, como muitos que eu conheço, igual a Ana Clara que entrou aqui agora. Para mim também são alguns dos adolescentes dessa geração que eu conheço, que eu vejo assim, verdadeiramente fome, né, sede de Deus e vontade de conhecer mais, de ir além e ir mais fundo. E o Isaac, gente, eu conheço o Isaac desde que ele nasceu. O Isaac está com 16 anos, ele vai falar, mas os pais deles são amigos nossos, né, de muito tempo. E eu lembro que no meu casamento, a Loura não sabia que estava grávida e dançando, pulando no meu casamento, que ela ministrou no nosso casamento, e não sabia que estava grávida de Isaac. Então eu lembro do Isaac, assim, gente, a gente lembra do Isaac pirraçando. Gente, cada capote que o Isaac tomava, esse menino caía tanto. E a gente via que tinha assim, como se fosse um atentado contra a vida dele. Machucava muito a cabeça, Isaac. Batia muito a cabeça. A mãe dele tá online aí, ela pode falar.
Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí agora também, viu? Continue orando por nós para que possa alcançar muitos adolescentes e quem quer que seja que entre. Então, assim, pra mim é maravilhoso olhar o Isaac hoje. Isaac, por que você não tá com nenhuma pulseira da Bela Biju? Meu Deus! Essa aqui! Não é nossa, não? Essa não. Ah, não, pode deixar. Eu tinha que ter colocado uma Bela Biju pra fazer propaganda. Não vou te dar, pode deixar que você vai ganhar uma pra próxima live. Então, assim, a gente viu essas fases do Isaac, o Isaac crescer. Parece que foi de repente que ele tornou esse rapazão, né? Rapagão. O quê? Eu acho que no coletivo certo é rapagão. Rapagão? Eu acho que é no coletivo, no aumentativo. Rapagão? Eu acho, mas claro, é bom em português. Então, assim, parece que foi de repente, mas não. O Isaac, então, desde que eu conheço, o Isaac nasceu no Evangelho, né, Isaac? Sim. Nasceu no Evangelho. Então, eu já vou começar deixando você falar, Isaac. Se apresente aí melhor, quem é você, e depois eu vou continuando com o restante aqui. Ok. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, como vocês já ouviram. Eu tenho 16 anos e eu estou na linha de frente de um projeto que o Senhor entregou nas minhas mãos, um canal chamado Luz, Câmera e Bíblia. Esse canal já tem cerca de 1 ano que ele está no YouTube e também está sendo transmitido no Instagram. E esse projeto foi entregue nas minhas mãos para, com o foco principal, transmitir a palavra do Senhor Jesus na mídia, na internet, né? E também para lançar luz sobre a vida das pessoas através de posts, de fotos, de palavras, de frases, para que Jesus seja anunciado na internet através da fonte da internet mesmo, sabe? Através do YouTube, dessas mídias, através dos aplicativos que estão surgindo, para que assim o Evangelho seja pregado e espalhado nesses 4 cantos desse mundo. E é isso. Amém. Bom, como eu estava dizendo, e eu queria, já que ele já se apresentou, né? Você não falou de onde que você é, Isaac? Ah, de onde que eu sou? Então, eu sou de BH, né? Especificamente mais de Vespasiano. Moro em Vespasiano. E é isso, pessoal. Minas Gerais. Mas isso, você não vai falar o nome do seu bairro, não, Isaac? Meu bairro? Ah, tá bom. Meu bairro aqui, gente. Fala que faz sentido, Tá bom. Morro Alto. Gente, a pessoa é de Morro Alto. Eu tô vendo aqui que ele não falou e eu não sei, você fica com vergonha? Você acha que tem preconceito? Com o quê? Do bairro? Do bairro? Não, porque o pessoal às vezes fala meio mal do bairro, né? Então, eu fico... Então, eu queria que você falasse exatamente porque eu me lembro que quando eu vim pra Lagoa Santa e o pastor Vônia, o pai da Ana Clara, quando a gente conversava, né, e surgiu o assunto de onde que Roberta é e tal, aí eu falava, né, que eu sou de Morro Alto, e o pastor Vônia sempre brincava comigo assim, Morro Alto, aí ele lembrava de Jesus, quando as pessoas zombavam de Jesus e riam, porque, né, Jesus, o Messias, e as pessoas falavam, tipo assim, ele é o Messias, e aí todos questionavam, mas é de Nazaré, né, e acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aqui estão nós a provar, gente, ó. Primeiro eu, né, que graças a Deus crescemos lá e o Senhor nos alcançou com graça, né? E agora Isaac, uma outra geração que nasceu naquele lugar que realmente é um lugar que carece muito do amor de Deus, é um lugar assim que impera muitas coisas, não é só droga, né, gente? Tem muita coisa ali. E a gente às vezes foca muito nas drogas e tudo, mas tem muita coisa. Que não dá espaço para Jesus crescer. E às vezes tem até muitas igrejas, mas às vezes a gente fica assim, né? Como que estamos pregando, o que estamos vivendo? Uma vez eu vi uma estatística que diz que dentro do sistema carcerário, a maioria, ou 70%, 80% da população carcerária são pessoas desviadas. Aí você pergunta assim, aonde que nós estamos falhando como igreja? Né, que os nossos jovens acabam em algum momento indo parar dentro de uma delegacia. Então, assim, é um lugar que ele realmente é um lugar assim, que precisa muito do evangelho, da graça de Deus, mas é um lugar que tem muitas igrejas. Então, não é abrir mais igrejas, mas como que estamos vivendo o evangelho dentro de casa, que os nossos filhos estão acabando indo parar em lugares totalmente distintos.
Então tá aqui a prova que assim como Jesus, né, cresceu em Nazaré e veio dali e escandalizou a muitos, aqui estamos nós, Roberto e Isaac, para provar que sim, gente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isaac está aí na nova geração fazendo um trabalho lindo com os adolescentes, com os jovens da igreja dele. Ele é da igreja quadrangular, né? Sim, quadrangular. sim. Qual quadrangular que é lá, Isaac? Quadrangular, você fala o nome da igreja? Quadrangular o quê? Porque tem vários. Farol. E aqui é Templo Farol. Tá. 17ª Ok. E aí, eu quero te perguntar o seguinte. Eu sei que você nasceu no Evangelho. Sim. Porque eu conheci seus pais. Vi você crescer. E para nós foi assim... Ao mesmo tempo que não surpreende ver você, quem você é hoje, mas assim... Parece que a gente vendo, a gente não percebe que você amadureceu, que você cresceu e que hoje você é esse menino que busca a Deus, que eu vejo, né, particularmente, cada vez que eu reencontro com o Isaac, eu percebo amadurecimento em vários aspectos, como ser humano, como gente, como cristão, como filho, como irmão. Acho lindo sua paciência com a Lara, seu cuidado com a Lara, que as idades são bem diferentes. Então, eu vejo que não é um adolescente que vai para a igreja por ir. E isso que faz a diferença, que escandaliza, porque na geração onde, não é como nos meus dias, Isaac. Não é, sabe, que a gente ia para a igreja com uma expectativa, com uma fome de ser batizado com o Espírito Santo, de receber dons, de ser usado em profecia, de ser usado para pregar, sabe, de queimar mesmo, como nós vemos nas canções. Hoje as pessoas cantam muito, falam muito da boca para fora. E eu vejo em você, se não para poder te engrandecer, com respeito, claro, mas eu vejo um diferencial de você para outros jovens que eu conheço, que buscam de fato a Deus. Mas eu queria saber, nascendo você num berço evangélico, você falou comigo aqui, no primeiro dia que você chegou, que houve um momento de Saulo, de Saulo para Paulo de Tarso na sua vida. Você só tem 16 anos. Quando foi isso? Como foi isso? E como que você difere uma estação da outra, um momento do outro? Sim. Então, como você disse, né, houve uma estação na minha vida que saiu do homem Saulo para entrar no homem Paulo, né? E como vocês conhecem bem a história de Paulo, né, do apóstolo Paulo, ele teve ali um encontro com Jesus, uma transformação, um entendimento de quem é Jesus Cristo, e assim por diante ele se tornou um homem de Deus, guiado por Jesus, né? Passou por várias cidades e foi usado para tocar em muitas vidas. E comigo foi a mesma coisa no sentido de encontro, sabe? Eu, até uma certa idade, eu era como Saulo, né? Eu ia para a igreja por causa dos meus pais, porque eu cresci nesse meio, nesse ambiente cristão, nesse ambiente cristão. Sim, cresci nesse ambiente evangélico cristão. Então eu já estava acostumado com aquilo tudo. Eu já estava tipo, domingo vai ter culto, aí, nesse horário, vou ter que me arrumar. Então virou uma coisa automática, virou uma rotina. E ao longo dos anos eu fui crescendo, e com os meus 14, 13 anos, eu já estava envolvido em algumas coisas lá na igreja, ajudava as pessoas lá na igreja, mas ainda não era batizado nas águas. Então eu estava lá continuando, mas o que realmente estava trazendo algo diferente na minha vida, que não estava batendo com Jesus, era literalmente as minhas intenções. As minhas intenções eram intenções humanas. Eu cresci no evangelho, eu ia para a igreja automaticamente e acabou que as minhas experiências com Jesus eu não tive. O que eu tive foi apenas aprendizados e ensinamentos que os meus pais, que as pessoas que estavam à minha volta me deram, mas eu nunca tive a minha própria experiência. Então acabou que eu fui crescendo, fui me envolvendo com as coisas da igreja, mas eu me envolvia não por causa de Deus, não por causa de Jesus, mas sim por causa das pessoas, por causa de uma obrigação, por causa que eu tinha que orgulhar os meus pais. Mas acabou que nesses meus 14 anos houve uma transformação na minha vida, sabe? Através de um longo processo que eu passei,
E foi muito bom esse processo porque eu literalmente tive um encontro com Jesus. E há a diferença de quando você ouve sobre Jesus, escuta sobre Jesus e tem um encontro com Ele. Quando você tem um encontro com Cristo, você é marcado e transformado. E isso que muda tudo. Não é sobre experiências das outras pessoas, é sim uma experiência que você passou com Jesus. Então eu tive essa experiência com os meus 14 anos, através de uma história meio longa, mas aconteceu. E daí em diante, eu comecei a viver o Evangelho de forma verdadeira. Eu ia para a igreja, mas com a intenção de louvar a Deus, com a intenção de conhecer mais a Cristo. Começar a ter uma intimidade com Jesus por causa de Jesus, para me tornar uma cópia de Jesus ao longo de cada dia que se passa. Amém. Muito legal. Glória a Deus. E é exatamente isso, né? A gente sabe que eu não cresci num berço evangélico, então assim, eu já tinha, desde nova eu já tinha muita vontade, não sei explicar, mas eu já tinha muita vontade de conhecer Jesus. Mas fato é que teve outros momentos depois de já estar caminhando com Jesus que de fato você passa a ter, você sai daquele estágio de menino, né, que a Bíblia chama, a Bíblia não, né, nós conhecemos como, se não me engano, é teknon, de ser simplesmente filho, né, de ter nascido de novo, um novo nascimento, mas que você realmente deseja conhecer mais, quer amadurecer, quer crescer, né, espiritualmente, você quer dar os frutos e você quer se parecer com Jesus. E esse momento a gente tende a entrar em crise. Não que a outra fase seja pecado, porque eu tenho uma criança de 0 a 6 anos que é a primeira infância que nós conhecemos. Ela não está pecando, a Bela, né? Não está pecando porque ela está numa fase imatura. Mas quando passa essa fase de 0 a 6, 0 a 7 anos, nós precisamos continuar crescendo e amadurecendo. E muitas pessoas não conseguem perceber quando essa fase passa, quando essa chave vira, e não consegue perceber, tipo assim, que Jesus começa a colocar mais atrativos para que a gente cresça, aquela fome, aquele desejo de buscar mais, de conhecer mais. Se nós ignoramos essa voz que o Espírito começa a nos chamar para mais perto, de mergulhar, de conhecer, nós acabamos perdendo, né, essa fase. E aí a gente olha para a igreja e vê um monte de cristãos, crentes estagnados. Pessoas que às vezes têm 20 anos e elas não amadureceram porque não transicionaram. Às vezes cresceram no Evangelho, mas não passam disso, de bebês, de filhos, mas não são ruiós, né? Porque ruiós significa filhos maduros. Filhos que não apenas cresceu em estatura, em idade, completou anos, mas que amadureceu na fé. E a verdade é que crescer dói, né? Tá. Eu não sabia não, Isaac, mas eu vi os cientistas dizendo que quando nós estamos nessa fase de crescimento, que a gente esbarra e tudo, eu lembro que você tinha essa fase, sua mãe ficava brava. E os meninos aqui eu vejo, vai crescendo, parece que tem um desequilíbrio no corpo. E você esbarra e tudo, tropeça. Dizem que a gente já não sente, mas crescer ali nos ossos, ali tá tendo algum desconforto. Então, muitas pessoas às vezes não conseguem transicionar por isso, porque tem um preço, porque vai doer, vai ter que renunciar, vai ter que largar as meninices, os mimimis, as reclamações, vai ter que realmente assim dar frutos. Então eu vejo que realmente aconteceu essa transição na vida do Isaac. O Isaac cresceu, eu lembro dele, inclusive, uma das decisões que você tomou foi mudar de igreja, né, Isaac? Sim, foi mudar. Eu lembro que eu fiquei muito admirada, porque eu falei assim, por que Isaac mudou de igreja? Isaac é tão novo. Mas eu lembro que você falou que você quer falar sobre isso ou não? Sim, vamos falar sobre isso. Tem a ver com isso? Tem a ver, então, isso que você falou, né? Eu estava numa congregação e passei para uma outra congregação por direção de Deus. Foi uma direção de Deus que o Senhor me deu na época, então eu simplesmente fui. E foi nessa congregação que eu estou hoje em dia, que é a Quadrangular, que Deus tem me feito crescer, sabe? E interessante que isso se linka muito com o que você falou sobre que crescer dói, sabe? Crescer dói, traz um desconforto nos ossos, mas o crescimento, ele é necessário. É necessário. Se você não cresce, você vai continuar pequeno. E se você continuar pequeno,
você vai ficar parado. E dá trabalho. Dá Dá trabalho. trabalho para as dá pessoas, trabalho. se você não cresce. Exatamente, exatamente. Então, é necessário sairmos do ambiente de conforto e irmos para um ambiente de desconforto. Não em relação apenas a sair de uma igreja e ir para outra, mas sim sobre o que Deus quer fazer na sua vida, sabe? Talvez seja numa área específica da sua vida ou em todas as outras áreas da sua vida. Temos que sair do ambiente de conforto para crescer no ambiente de desconforto. O que não significa que tem que mudar de igreja, né, Isaac? Sim, Não significa. não No caso apenas. ali, eu lembro que você não foi influenciado, mas que realmente você sentiu, e a verdade é que eu já te via muito maduro. Eu chegava ali quando às vezes eu ia na Assembleia por algum trabalho, né? Que era onde eu sei que os nossos amigos são, e você cresceu, e eu também me converti lá, meu berço, né? É ali. Mas o Isaac já era muito, muito jovem, e eu chegava lá, o Isaac já estava correndo para um lado, correndo para o outro, fazendo trabalho, ajudando, carregando isso, carregando aquilo, o que a gente não vê nos jovens adolescentes de hoje, carregando, trabalhando, investindo. Casa na Rocha, nossa, trabalho bonito, né, dos meninos, muito bonito. Glória a Deus pela vida deles, porque foi uma estação muito linda. Então, mas assim, peraí, esqueci, perdi. Não significa que tem que acontecer isso, né, mas depois que ele realmente obedeceu esse comando, essa inspiração que ele teve, aí de fato fez um boom. Isaac fez um boom, assim, ó, muito claro. Você trabalha com os adolescentes lá, não é, Isaac? Sim, ajudo no grupo de jovens. Você discipula, não é isso? Discipulo também, sou discipulado. Sim, estou envolvido nisso, sim. Eu consigo pegar algumas coisas assim no ar. Então, hoje pela manhã aconteceu uma coisa muito interessante. Você já era batizado em línguas? Tem quanto tempo você foi batizado em línguas? Já fazia uns 2 anos. E faz parte desse crescimento? Ou não? Foi pra você, porque eu tive que, meu Deus do céu, pra você foi tranquilo? Foi. Essa foi demanda, tranquilo. essa busca pelo dom de línguas, como é que foi? Foi uma busca bem tranquila, né? Foi uma transição bem rápida, né? Onde no início eu tava meio coisa estranha, mas depois eu fui me adaptando e fui sendo guiado pelo Espírito Santo para aprender, entender e me aprimorar no falar em línguas. É uma busca contínua, né? Uma busca contínua. E você fala todo dia, né? Sim, você busca todo dia. Busca crescer, né? Porque o falar em línguas, querendo ou não, aproxima você mais da voz de Deus, da voz de Jesus. Você fica mais atento, você dá um passo adiante no mundo espiritual. E isso vira a chave em relação ao que você está vivendo, no ambiente onde você está. Isso muda você. Então, falar em línguas é algo que é algo transformador, né? É uma ferramenta que temos que entender e aprofundar nela. Nos edifica, né, Isaac? Edifica. Nos edifica. Às vezes a gente não sabe como orar, e quando você está ali falando em línguas, automaticamente você vai edificando e o Espírito Santo vai orando por nós, né? Eu não vejo os adolescentes de hoje, não é que não existam, mas como eu disse, é uma estação diferente. As prioridades dos nossos jovens e adolescentes hoje, elas são bem diferentes. Então não é tão comum a gente ver, não é tão comum por si só, que eu falo. Porque assim, às vezes pode parecer que assim, nossa, o Isaac é um ET, só ele. Não é, gente, não é. Mas é porque assim, às vezes você tem que estimular muito o líder de jovens hoje, a galera que trabalha ali, eles têm que estimular muito. O pastor Lucinho uma vez falou assim que perguntaram para ele qual que é o maior desafio para ele como líder de jovens que ele é há anos. E eu lembro que a resposta dele foi, olha, tá tão difícil obter a atenção dos jovens de hoje, tão difícil, que quando eu consigo 5 minutos de atenção de um, para mim já é uma vitória. Porque a gente tem que competir com o TikTok, eu nem sei falar, mas é Kawaii? Kawaii, Instagram, tanta rede social, Netflix, seriado, é tanta coisa que, tipo assim, o pai perde, a mãe perde, a igreja perde, os líderes têm que suar para poder conseguir atenção, para que eles leiam Bíblia, gente. A gente, querendo ou não, na minha geração,
a gente não tinha, né, esse aparelhinho aqui, ó, para poder competir com a Bíblia. Eu lembro que com 14 anos, eu já entrava pro meu quarto e já lia a Bíblia, sem ter ninguém na minha família que servia Jesus. E eu lia muito, né? Não estou falando isso para mim vai descer de forma alguma. Mas eu não tinha isso aqui. Talvez se eu tivesse isso na minha estação, eu teria perdido para ele, né? Teria perdido mesmo para essas redes sociais. Então, assim, e é importante falar em línguas, a busca dos dons, não apenas de línguas, né? Mas geralmente é o primeiro que a gente busca. Os meus meninos aqui, a sede deles é, mãe, eu não ouço Deus falar comigo. E eu falo, vocês ouvem, é porque vocês não conseguem definir, distinguir a voz de Deus do que é o pensamento de vocês. Aos poucos eu vou mostrando dentro de coisas que acontecem no cotidiano, que olha, Deus já usou vocês para falarem comigo. O Israel, a Bela, é porque vocês não sabem ou não perceberam o que era a voz de Deus mandando vocês fazer. Mas Deus já me respondeu coisas através de vocês. Então, eu percebo que é a primeira coisa que a gente quer, ouvir a voz de Deus, diferenciar, distinguir a voz de Deus. Depois a gente quer falar em línguas. Então, você buscou, né? Você entendeu a necessidade. Primeiro prazer, né? Porque eu lembro que quando eu buscava o dom de línguas, não era nem por necessidade, era por prazer, sabe? Por ver as pessoas falando e achar aquilo lindo e chorar. Mas hoje eu entendo que realmente é uma ferramenta, como você bem usou, que Deus nos deu para que nós possamos desenvolver, guerrear, adorar, orar em momentos de dor, que a gente não sabe como orar. A palavra fala que nós não sabemos orar como convém, mas sabemos que é necessário orar. Você tem essa percepção lá onde você está, que apesar de ser um lugar que carece muito da presença de Deus, mas é um lugar, pelo menos assim, que eu vejo que o pessoal que caminha lá com vocês, eu vejo os meninos buscando mesmo, né, conhecer, crescer, eles continuam também buscando o batismo, falar em línguas estranhas para quem não conhece, buscam também, Isaac, entendem a importância disso. O que você diria para os adolescentes de hoje que não se preocupam com isso, em buscar dons espirituais? No que você acha que melhorou no seu relacionamento com Deus? Então, é o seguinte, nesse primeiro ponto que você falou sobre as pessoas que estão em minha volta, sabe, estão buscando também, é algo muito interessante, porque você me lembrou de uma frase, que essa frase é o seguinte: se você quer se tornar um matador de gigante, anda com pessoas que matam gigantes. Então, o ambiente onde eu estou agora é um ambiente onde as pessoas buscam falar em línguas, porque eu corri atrás desse ambiente também. E também as pessoas também começaram a fluir. Então, se eu estou num ambiente onde o falar em línguas não tem o falar em línguas, não tem em buscar Jesus, então eu tenho que parar e pensar. E começar a entrar em um ambiente onde as pessoas estão buscando, onde as pessoas estão tendo essa visão, a visão do reino dos céus, a visão para cima. Então, o ambiente onde eu estou é sim um ambiente onde as pessoas buscam sim o falar em línguas, me ajudam muito. E o próximo ponto que você falou foi sobre... Qual que foi o ponto? Como que você entende que isso te aproximou mais de Deus? Sim. Ou pelo menos assim, que talvez ampliou o seu discernimento espiritual, aguçou. Ok. Então, o falar em línguas, né? Sim. Falar em línguas, como a gente acabou de falar, é uma ferramenta muito necessária para ficarmos mais sensíveis à voz de Deus. Então, eu fiquei literalmente sensível à voz de Deus. Eu fiquei mais atento, sabe, no ambiente natural. Onde você olha para esse copo aqui, ó, você está vendo só um copo com água. Mas quando você está atento à voz do Espírito Santo, através do falar em línguas, ou mesmo não falando em línguas no momento, você não vê apenas um copo com água, mas você vê Deus ministrando algo na sua vida através desse copo com água. Então, o falar em línguas, como os outros dons também, traz essa clareza, traz esse discernimento das coisas. Então, o falar em línguas melhorou muito, sim, a minha vida com Deus. Trouxe um crescimento, trouxe ali com uma escada, trouxe um degrau a mais na minha vida. Olha isso. A gente precisa continuar, né? Persistir.
Não lembro qual profeta que falou, mas que nós precisamos prosseguir, não apenas conhecer, né? Não sei, Oséias, não sei, mas ele dizia que nós precisamos não apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer a Deus. E são várias etapas, né? São várias formas de nós nos aproximarmos do Senhor, e o batismo com línguas é apenas uma. Hoje pela manhã eu achei muito lindo, não sei se você percebeu, mas enquanto eu estava aqui embaixo arrumando algumas coisas, depois você acordou, eu achei tão lindo, gente. Eu estava escutando um barulho assim longe, e os meninos estavam todo mundo dormindo, o Reinaldo dormindo, só eu aqui embaixo. A Isaac acordou, veio aqui, mexeu e tal, de repente subiu. Eu tô escutando um barulho assim, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E não parava. Aí eu cheguei pra janela pra ver. Isaac tava lá em cima na varanda, gente, orando e falando em línguas. Eu comecei a rir, aí o Reinaldo desceu e falei, você escutou? Aí eu achei lindo, porque, gente, vocês podem pensar assim, por que tá ressaltando tanto isso? Porque num tempo onde a gente vê muitas pessoas tão secas, né? Não se preocupam, são pequenos passos, né? São pequenos passos que nós vamos dando, que vai nos aproximando, e a intenção aqui é encorajar os adolescentes, a galera que puderem ver, que estão começando agora a pensarem que tem algo mais além desse ir no culto apenas, sabe, desse ir no culto ao domingo, de levar uma Bíblia, que hoje nem se carrega mais Bíblia, mas de entrar para o quarto e orar, né? Porque uma coisa que eu também observo, que o Isaac faz e que eu fazia quando era adolescente, às vezes estava todo mundo na sala assistindo um filme, uma novela, uma televisão, e eu não fazia isso intencionalmente, mas eu olho para a minha história hoje e eu vejo, caraca, hoje eu tenho um pouco de estrutura porque eu já me retirava. Pessoas que querem ouvir a Deus, elas se retiram da turminha, do grupinho. Não é que faz mal, às vezes você está ali com a galera sentada numa mesa, numa pizzaria, rindo, e não tem pecado nisso. Mas pastor Luciano Subirá fala que quando ele foi chamado ainda na adolescência para esse lugar que hoje ele está, começou lá atrás. Os amigos dele estavam indo para a partida de futebol, para o cinema, ou estavam vendo séries, não tinha séries, né, mas vendo filmes e filmes um atrás do outro. E ele ia para o quarto dele e devorava livros. Então, tudo tem um preço. A gente admira pessoas que estão aí nas plataformas hoje, ministrando e sendo usado por Deus, e a gente fala assim, nossa, eu quero ser. Mas quando vem aquela voz que você falou, que a gente discerne do Espírito nos chamando para nos retirar para o quarto, para orar, para ler a Bíblia, cumprindo os primeiros degraus, nós ignoramos. E pastor Luciano Subirá fala que quem deseja fluir no profético, quem deseja crescer e ser usado, ela precisa aprender a obedecer os primeiros comandos. Porque, por exemplo, se Deus fala assim comigo, se o Senhor fala aqui comigo agora, pega esse copo de água e coloca aqui, e eu fico perguntando, o Senhor, gastando tempo perguntando, Senhor, para que eu vou pegar o copo? Por que eu tenho que colocar aqui? E se eu não entender o porquê que o Senhor quer, e por isso eu não pego o copo e coloco aqui, automaticamente eu não vou saber para que o Senhor queria que eu pegasse o copo, porque eu me detive em ficar tentando entender e eu não coloquei o copo. Automaticamente, se você não obedece o primeiro comando, o Senhor não pode te mandar para o segundo. Então, quando você pegar o copo e colocar aqui, talvez alguém do outro lado perguntou assim, se for Deus que está usando a vida da Roberta e do Isaac para fazer essa live, para falar comigo, eles vão pegar um copo, uma taça, assim assado, com água pela metade, e eu vou saber que Deus está falando comigo. Mas aí, como eu não sei o que as pessoas estão pensando do lado de lá, o que está acontecendo nos corações, eu não entendi, o meu racional, né, não encontrou um motivo óbvio, eu não obedeci, automaticamente não vou saber que Deus queria falar com alguém que estava ali buscando uma resposta. Então, o sobrenatural, né, a gente precisa ser sensível, né, Isaac? E para isso, começa o quê? Com as coisas simples, como o Isaac falou, né, de sentir que o Espírito está chamando e orar, ler a Bíblia, ir para o quarto, né? Hoje ele consegue ir ali na minha casa, que para ele deve ser estranho. Eu fiquei pensando assim, nossa, o Isaac deve estar procurando um lugar, né, Isaac, para poder... Eu vi ele buscando esse lugar. E às vezes eu falo com meu esposo que hoje que eu tenho 2 crianças, tem hora que eu quero
Mas é difícil, porque um tá pulando na sala, no sofá, o outro quer assistir uma coisa, o outro tá correndo com folha de desenho, mãe, empresta o celular, o outro tá aqui fora mexendo com a maquita ligada, e tudo que eu quero é um ambiente, e às vezes você não consegue. Então eu fiquei vendo na hora que ele subiu para poder orar lá na varanda, eu falei, meus vizinhos devem estar assim, quem tá orando? Aonde que é isso? Quem que é esse doido? E aí eu vi que ele estava nessa busca por um lugar para se conectar com Deus. Os quartos todos ocupados, o resto da casa não dava. Então ele encontrou a varanda, que geralmente eu faço isso também, viu, Isaac? Tem hora que eu vou para essa varanda para poder, tipo assim, orar ali desligado. Meu esposo fica assim, a casa é grande, por que você quer mais um lugar para orar? Eu falo, porque eu quero entrar e fechar a porta e ficar só. Gente, para nós crescermos em relacionamento com Deus, é necessário fazer isso que o Isaac faz hoje e que eu fazia quando era adolescente. Me lembro de estar lá no quarto com uma Bíblia que eu falo que era um canivetinho, pequenininho, igual essa agenda. E eu ficava lá, gente, lendo a minha Bíblia, riscando e riscando. E eu lembro, Isaac, a gente tá falando sobre isso. Eu me lembro que eu estava noiva, não sei se você sabe disso, mas eu fui noiva muito jovem. Eu tinha cerca de 17 anos e eu estava noiva, não sei quantos, acho que era com 17. Gente, e assim, estávamos namorando, comprando as coisas para casar. E eu me lembro de um dia no meu quarto, eu meditando e pensando assim, Senhor, começou a me vir na cabeça que eu estava muito nova para casar. E comecei a pensar nas responsabilidades, nos compromissos, e me veio um temor dentro de mim, um desconforto muito grande. E eu comecei, de alguma forma, com maturidade, a olhar para o meu futuro e falar, meu Deus, eu acho que eu não estou pronta. Acho que eu nunca falei sobre isso assim, publicamente. Eu aconselho muitos adolescentes usando esse exemplo que aconteceu comigo. Mas eu me lembro que quando isso invadiu meu coração, esse desconforto, me veio um versículo na mente. E na época eu não entendia sobre o Espírito Santo falar conosco, eu nem sabia muito sobre o Espírito Santo. Mas eu me lembro que veio um versículo no meu coração e o Senhor falou comigo assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Gente, eu não tinha assim, o mínimo de entendimento de que o Senhor estava falando comigo. Mas fato é que depois desse momento, o meu coração fechou para esse casamento. E era uma pessoa muito boa, né? Graças a Deus, não tinha nada que reclamar. Fechou. O que hoje eu entendo que o Senhor era como se ele falasse assim, filha, não é isso que eu tenho para você. Por mais que essa pessoa seja boa, por mais que vocês, né, se conectem, não é isso que eu tenho para você. E eu olho hoje e falo assim, caraca, Deus mudou minha vida, assim, o meu projeto totalmente. E quando eu lembro disso, eu falei, Deus, eu não sabia que era o Senhor falando comigo, mas era. O que eu entendo com isso? Eu não sabia discernir a voz do Senhor e nem que Ele falava conosco dessa forma, porque eu era muito nova, e nova na fé. Mas o fato de eu estar me relacionando com Deus por meio das Escrituras, o Espírito Santo conseguiu falar comigo. Independente se eu sabia se era Ele ou não, mas eu consegui entender, Ele conseguiu me conectar pelo Espírito e eu entendi, obedecendo, porque eu rompi o noivado, sem entender por quê, porque tipo assim, nada tinha acontecido. Eu só rompi aquele noivado entendendo que não era para acontecer. E só hoje é que eu entendo que foi o Espírito que conseguiu me acessar por meio da palavra. Então tudo começa com pequenos passos. Então, ou seja, ler a Bíblia é importante? Ler a Bíblia é importante. Se eu quiser crescer em graça, em conhecimento, não apenas em estatura, ler a Bíblia é importante. Parar para ouvir a voz de Deus é importante. Orar é importante. Encontrar esse lugar de solitude, né? Tipo assim, a casa tá cheia, mas eu preciso de um momento de solitude, eu e Deus, para ouvi-lo, para entendê-lo. É importante, né, Isaac? Para crescer. E aí, Isaac, nós falamos muito sobre isso aqui. A pergunta do nosso post da chamada para essa live é possível um adolescente andar com Deus nessa geração de TikTok, de influência, que todo mundo quer... Ninguém quer ser mais pastor, ninguém quer ser mais pregador, o pessoal quer ser a influencer do YouTube e tal. É possível, Isaac? Você diria que é possível ouvir a Deus, andar com Deus nessa geração, Isaac? Sim, é possível sim, mas como? Essa é a pergunta, como? Que nem você disse, essa geração é a geração
é geração rápida, né? É a geração onde as informações... Instantânea, onde as informações estão vindo muito rápido e de forma distorcida. E acaba que as informações que pegamos de forma rápida, através da internet, nos afasta de Deus. Mas isso não é um impedimento para buscarmos uma intimidade com o Senhor. Sabe, você me lembrou agora de uma palavra que o Israel Subirá falou um dia, que é sobre o reino dos céus. Não é sobre equilíbrio, é sobre prioridade. Uau. Então, o que temos que buscar, jovens, hoje em dia, e sempre, né, desde as gerações passadas e as futuras que vão vir ainda, é sobre priorizar o reino dos céus. Tem como, sim, vivemos com Deus, vivemos o plano de Jesus nas nossas vidas, priorizando Ele. É literalmente você fazendo sacrifícios. E vai doer, vai machucar, vai ter perda. Você não vai entender agora, mas pode ter certeza que no futuro, que em um breve futuro, as coisas vão se encaixar. E o crescimento vai vir, e a intimidade com Deus e o impacto que você vai fazer nas pessoas que estão à sua volta vai acontecer. Só basta você dar um primeiro passo, só basta você romper, só basta você buscar de verdade, e Deus vai vir. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscareis e me achareis quando me buscares de todo o coração. De todo o teu coração. E é engraçado que a continuação fala: e serei achado de vós. Né? E serei achado de vós. Porque tem pessoas que até buscam, oram 5 minutos, oram uma semana, aí às vezes não ouviu Deus falar ou não falou como queria e desiste. E aí a gente volta lá naquele profeta que diz que é conhecer, mas prosseguir em conhecer. Né? Então, seja, poxa, Deus não me respondeu, hoje meu devocional eu não ouvi Deus. Aí amanhã você não faz. Não, mas é conhecer e prosseguir em conhecer. E serei achado, eu me deixarei. É como você brincando de pique-esconde com uma criança. Eu falo que Deus, Ele quer ser achado por nós, queridos. Ele quer ser buscado por nós, Ele quer ser encontrado. Mas poucas pessoas realmente querem abrir mão, como o Isaac está falando, de priorizar. Priorizar, a gente prioriza o que é importante. Eu falo que às vezes a gente dá tanta desculpa hoje, a frase da nossa geração é tanta correria. Eu detestava quando as pessoas falavam isso comigo, mas hoje eu me pego falando isso. Nossa, foi tanta correria que eu não consegui. Mas a verdade, assim, bem na nossa lata, da nossa hipocrisia, é que a gente fala que não tem tempo, a gente fala que não dá e tudo. Mas entrando nessa ideia do priorizar, se nós pegarmos os nossos Instagrams e redes sociais e for calcular, porque eles fazem isso inclusive, né, para olhar quanto tempo nós gastamos ali, ele fala quanto tempo nós entramos, se fosse um tempo inteiro ou fragmentado, mas eles apontam quanto tempo nós gastamos nas redes sociais. Então, se nós estivermos diante de Deus hoje e falar assim, Deus, eu não te busquei, eu não cresci, eu não amadureci, porque eu não tinha tempo. Aí Deus não vai falar nada, Ele só vai pegar nossa tela no Instagram e vai mostrar assim, peraí, aí tá lá, fulano, 4 horas de Instagram por dia. Mas eu não passei o tempo inteiro olhando 4 horas, não interessa. A mesma fome que você sente de ir lá e correr e ficar 10 minutos, 20 minutos, por que não pegar esse tempo que você tem e às vezes pegar a Bíblia e ler, e buscar uma direção, entrar pro quarto e orar, né? Às vezes, eu não lembro quem que falou isso, mas eu não sei se foi um avivalista que usou essa frase, dizendo que às vezes a gente não vai conseguir realmente passar 1 hora, 2, 3, 5 horas orando. Eu acho que foi um dos ministros de louvor dessa geração agora que falou assim, às vezes a gente não precisa passar 4 horas orando, mas pelo menos não fique 10 minutos sem orar. Tipo assim, tá na cozinha, tá dirigindo, tá na escola, Senhor, me guarda, me dá uma direção, fala comigo. Ou, às vezes nem só isso, né? Mas eu acho tão gostoso quando eu tô fazendo alguma coisa e eu lembro do Senhor e eu falo assim, Senhor, eu te amo. Às vezes você vai orar, você não tem muito o que falar, mas aí sobe só aquilo no coração e eu falo, Senhor, eu te amo.
E eu fico imaginando como que isso deve ser bom para o ouvido do Senhor. Porque quando os meus filhos chegam no decorrer do dia, no meio do nada, na pia, no fogão, e eles abraçam as minhas pernas e faz aquele carinho, quer dizer, eles pararam ali a brincadeira, o filme, veio e me abraçou. E naquele abraço, sem palavras, eu sinto assim, mamãe, eu te amo. Então, no meio da correria do dia, você não pode parar para orar, mas você fala assim, Espírito Santo, eu te amo. Senhor, o Senhor é importante na minha vida, o Senhor é o que eu tenho de mais precioso. Então são pequenas coisas, pequenos passinhos que nós damos que realmente nos aproximam, né? E faz com que o Senhor queira ser achado por nós, né? Nesse pique-esconde desse relacionamento com Deus. E se não ouviu, não deixa de buscar amanhã, não deixa de ler a Bíblia fazendo pirraça. Mas como Isaac bem falou, a resposta dele foi ótima. Priorize o seu relacionamento com Deus. Porque a gente estava falando hoje, na hora do almoço, a palavra fala que virão tribulações e assolações nos últimos dias como nunca houve. Como nunca houve. Mas a palavra também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que nesses últimos dias, quando vier essas assolações desse sistema que já caminha para a destruição, a palavra também diz que os filhos do Senhor, né, eles também serão usados como nunca antes. Aqueles sinais e prodígios que vimos o Senhor fazer outrora e que hoje parece que está tão distante da nossa realidade, acontecerão. A palavra fala que acontecerão, que nós seremos usados. As pessoas irão para o inferno, queridos, porque elas desejarão. Como hoje nós vemos pessoas seguindo a Satanás e sem mensagens subliminares, né, Isaac? Hoje está escancarado. Então as pessoas estão escolhendo, mas aqueles que talvez estão enganados por falta realmente do conhecimento e não por opção, quando nós, os filhos de Deus, manifestarem, né, que nós estávamos lendo Romanos 8,19 que você perguntou hoje, quando os filhos de Deus manifestarem, né, a palavra fala que toda a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo, aguardando a nossa manifestação. Então, quando nós, como filhos, manifestarmos a grandeza, a natureza de Deus, né, o Senhor poderá vir redimir de fato a terra e aqueles que estão perdidos hoje poderão se nortear a partir de nós, né, que vamos espelhar Cristo. Glória a Deus por isso. Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui ainda. Olha, tá quase encerrando, Isaac. Então, assim, nós já falamos sobre... Acho que o mais importante que eu gostaria de falar com vocês aqui por meio da vida do Isaac, que para mim é um exemplo nessa geração. Eu quis fazer essa live por quê? Porque nós temos muitas referências. Nós temos, né, Isaac? Se a gente puxar aqui o Instagram, o YouTube, nós temos uma galeria, né? Quem são as pessoas que você mais ouve hoje? Que eu mais estou escutando no momento, você falando em relação à mídia, essas coisas, né? Pastor, pregador. Quem são as pessoas? Livro. O que você tem ouvido, lido hoje? O livro eu falei ontem, né, gente? Então, eu tenho buscado, né, essa questão mais de evangelização, de sair das quatro paredes da igreja e começar a anunciar o evangelho de Jesus para fora. Então, as pessoas que eu tenho buscado referência são pessoas já no campo evangelístico. Um deles é o Luca Martini, né, um homem muito usado por Deus, um cara, que nem um amigo meu disse um dia, um cara violento na área evangelística. Eu também tenho buscado conhecimento junto com Luciano Surá, junto com... Douglas, né? Douglas também. Douglas Gonçalves, você falou. Sim. Então, buscar aquilo que se linka com o propósito de Deus na sua vida, sabe? Tudo que temos que fazer tem que estar alinhado com o trono de Deus. Então, eu busco essas referências que eu estou querendo viver, sabe, agora. Que eu estou querendo dar um passo adiante junto com essas referências e com ferramentas. Amém. Glória a Deus. Então você indicaria, né, Luca Martini, que é um evangelista, né? Luca Martini, eu não ouço muito ele, não vi poucas coisas dele, mas eu sei que realmente ele é jovem, né? Jovem. E realmente eu vejo que a vocação dele é o evangelismo. E então eu queria te perguntar o seguinte:
já me respondeu que é possível andar sim, com um adolescente, andar com Deus nessa geração. Então, glória a Deus por isso, que o que nós podemos fazer para alcançar isso é priorizando o nosso relacionamento com Deus, colocando as outras coisas como secundárias, mas Deus em primeiro lugar. Você disse também das pessoas que você está ouvindo e lendo. Gente, o Isaac está lendo um livro que chama, no momento, Como ministrar cura e palavra de conhecimento. Isso. Eu esqueci como é que tá o título. É assim mesmo que tá? Como ministrar cura e palavra de conhecimento, do Edno Mello. Não é normal você ver um adolescente de 16 anos lendo um livro desse. Eu levei um choque quando eu vi esse livro lá na mesinha do Israel. É tremendo, né? E buscar o conhecimento de outras formas, né? Tendo referências saudáveis, de pessoas que realmente têm produzido no reino, pessoas com testemunho. Isso é importante, né, gente? Porque hoje em dia tem muita gente que é só fachada, é vazio por dentro, ou tem uma vida dupla. Então, realmente, o livro assim, eu fiquei com vontade de ler, porque eu falei, cara, quando que na minha cabeça, com 16 anos, eu ia imaginar, sabe, ler sobre cura? Eu nem sabia que existia, por exemplo, na questão da cura emocional, cura da alma, mas orar por cura, gastar, tipo assim, você poderia estar lendo sobre prosperidade, sabe, sobre tanta coisa, como influenciar pessoas, sei lá, como conquistar uma namorada, mas o Isaac está buscando ler como, e não é nem assim, né, tipo assim, como ouvir a voz de Deus, não, ele está assim, como ministrar cura e palavra de conhecimento. Se a gente perguntar aqui, quem aí sabe o que é palavra de conhecimento, eu sei que algumas vão saber, mas se tratando desse meio que nós estamos falando para a galerinha mais teen, assim, poucos sabem, né, o que é. Mas em nome de Jesus, eu estou trazendo o Isaac aqui exatamente para isso, porque existe águas mais profundas, né, Isaac? Existe profundidade e Deus não nos chamou para a superfície. O Senhor tem lugares profundos, Ele quer ser achado por nós, Ele quer nos tomar pela mão e nos levar nesses lugares, sair da superfície, da mediocridade, né, da média. E aí eu quero que você, Isaac, eu chamei ele porque eu gostaria que as pessoas pensassem o seguinte: eu posso me espelhar no Luca Martini, que está ali, facilmente acessado no meu Instagram, no YouTube, mas que existem pessoas, porque assim, o Luca Martini está distante, mas olha para você ver, o Isaac tem amigos que podem falar assim, poxa, o Isaac carrega Deus, né? O Isaac, é isso, sabe? Sobre ter referências perto da gente. Então, por isso que eu quis expor o Isaac dessa forma, para que outros adolescentes queiram, sabe? Poxa, eu quero ter um amigo assim, ou talvez, cara, eu quero ser assim. Eu quero buscar a Deus, eu tô novo, e eu falo por experiência. Falava muito isso com a Ana Clara, com a Juju, com a galera que eu liderei recentemente, que olha, existe, sabe, quanto antes nós buscarmos esse lugar e amadurecer, vai se cumprir aquilo que o Luiz Hermínio fala e que eu assino embaixo. Nossos pais andaram, nós correremos, nossos filhos voarão. Né? Então, assim, o que o Isaac está buscando hoje com 16 anos, gente, eu fui entender sobre isso talvez com 25, 30, e olhe lá, né? E foi difícil buscar esse lugar. Então, eu queria que vocês entendessem que é possível andar com Deus e ter profundidade, buscar, prosseguir em conhecer o Senhor, priorizar, e que vocês saibam, que vocês desejem ser, né, que os adolescentes desejem ter esse relacionamento, que não é só os pais, como Isaac falou no início, não apenas conhecer a Deus, do Deus dos meus pais, mas, poxa, eu conheço a Deus, eu já ouvi a voz de Deus, Deus fala comigo, eu quero mais, eu tenho fome, eu tenho sede, eu sei que existe mais. Então, para ele, sigam o Isaac, Luz, Câmera e Bíblia. Luz, Câmera e Bíblia. Luz, Câmera e Bíblia. Canal Luz, Câmera e Bíblia. No Instagram tá Luz, Câmera e junto. E... qual que é o nome do negócio? Underline Bíblia. Underline Bíblia. E é isso, pessoal. É isso. É isso. Gente, sejam inspiração. Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida do Isaac. Eu sei que existem outros jovens que eu tenho prazer na vida deles em dizer assim, poxa vida, nossa, eu posso pôr a mão no fogo,
Eu louvo a Deus pela vida de fulano, de ciclano, que eu sei que são jovens, adolescentes que buscam a Deus e que fogem do pecado, né? Numa geração onde os pais estão entregando os filhos para uma vida assim, não tem nada a ver, normal, né? Eu vejo jovens que querem se separar e que buscam isso. Então o Isaac está aqui para mostrar para vocês que é possível. Isaac Arcanjo, guardem esse nome. Em nome de Jesus. Eu gostaria que o Isaac terminasse essa live fazendo uma oração pelos adolescentes que estão nos ouvindo, mas também por aqueles que serão alcançados, que eu tenho certeza que outros adolescentes vão ouvir, receber esse link aí e vão ser ministrados pela sua vida. Isaac. Amém. Ora por eles, por favor. Então, fecha seus olhos, vamos orar agora. Senhor, meu eterno Pai, gratidão, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, meu Deus, reunidos para glorificar e aprender com a Sua palavra, glorificar o Seu nome, meu Deus. Pai, eu oro em prol, meu Deus, de cada jovem, de cada pessoa que está ouvindo essa live, meu Deus. Eu declaro, Pai, que um toque do Espírito Santo sobre cada vida, meu Deus. Numa geração, meu Pai, aonde as coisas estão vindo e vão rapidamente, mas a Sua palavra, meu Deus, a Sua presença, meu Deus, ela vem e não vai rapidamente, meu Deus, mas sim vai se firmar, meu Deus, em cada coração, meu Deus, para que cada pessoa, Pai, toque em outra pessoa, meu Deus, até que essa geração conheça quem é Jesus Cristo, o homem não, mas sim um Deus vivo. Cristo vive. Em nome de Jesus, meu Deus. Ore em prol, Pai, de cada vida, meu Deus. E qualquer coisa maligna, meu Pai, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. E tudo aquilo, Pai, toda palavra de maldição, toda palavra, Pai, que esteja, Pai, parando essas pessoas, vai cair por terra agora, meu Deus. E o fluir genuíno do Espírito Santo já está acontecendo na vida de cada um, meu Deus. É que eu oro, Pai, e agradeço. Amém e amém, Jesus. Amém, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Isaac, Senhor. Muito obrigada por essa obra que o Senhor tem feito na vida dele, Pai. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem os seus Samuéis a cada geração, Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem separado para si, Senhor, uma geração que não se curva diante dos deuses que são levantados nessa geração, que são tantos, Pai. São tantos deuses que têm sido levantados e que nós temos, ó Deus, muitas das vezes, distraidamente, prestado culto a eles. Eu louvo o Senhor porque o Isaac, Senhor, nessa geração tem sido diferencial. Eu oro para que ele seja, Deus querido, aquela pessoa próxima, Deus, na escola, no bairro, Senhor, na vizinhança, ali, Senhor, na Nazaré do Morro Alto, Pai, levando, Senhor, uma boa nova de esperança a lugares áridos, Senhor, secos, ó Pai, estéreis, Senhor Jesus, que apesar de terem acesso, Senhor, não têm conhecido o Senhor. Que ele seja realmente como uma bússola, como um farol, Senhor Jesus. Que ele seja como aquele oásis no meio do deserto, para tantos jovens, Senhor, que têm perecido, Senhor, por ignorância, Pai. Deus, nossa geração é muito desafiadora, não é culpa apenas dele, Senhor. Tem sido difícil servir ao Senhor, conhecer ao Senhor. Tantas barreiras e bloqueios têm se colocado para que esses jovens sequer tenham contato com o Senhor antes da primeira infância, para que eles se contaminem, para que se sujem, Deus, em imoralidades, em perversidades por meio de telas. O diabo tem trabalhado para que eles se sujem antes mesmo da primeira infância terminar. Eu oro para que o Senhor levante faróis como Isaac, como Luca Martini, assim como Luca Martini é para ele, que o Isaac seja para outras multidões e que outros 30, 60, 100 fluam da vida do Isaac, multiplique da vida dele, Pai, como uma cadeia, Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que essa live possa alcançar muitos corações que se quebrantem, que tenham fome e sede por Ti, Senhor, que saibam que como assim eu ouvi o Senhor na minha adolescência tão jovem. Deus, que assim como Isaac tem ouvido também agora nessa geração, que é possível andar com o Senhor, que é possível ouvir a Tua voz. Deus, que existe mais, que existe profundidade, Senhor, que existe águas mais profundas. Deus, e que o que nós temos visto são apenas gotas, que eles anseiem, que eles almejem, que eles desejem, que eles renunciem, que eles abram mão, Pai, se for necessário. Mas Jesus mesmo nos ensinou, Pai,
que o Senhor, o teu reino é diferente deste, que quando nós perdemos aqui, Senhor, é que nós ganhamos, Pai. Deus, eu oro para que a tua palavra possa multiplicar em cada coração e que cada jovem que ouvir essa palavra seja capturado, Deus, por essa palavra, que venha como flecha nesses corações. Eu oro para que, como Isaac disse, rompam-se cadeias, Pai, barreiras, Senhor, sofismas, e que possa haver um despertamento, uma curiosidade, um desejo em achar o Senhor, Pai, em achar o Senhor, porque o Senhor quer ser achado. O Senhor quer que nós venhamos beijar o teu rosto, abraçar tuas pernas no correr do dia, como os meus filhos fazem comigo. Eu te agradeço, Pai, eu te glorifico, que essa live glorifique o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Gente, o que vocês estão falando aqui? Oh, glória a Deus, olha quantas pessoas nós temos aqui, glória a Deus. Fernando, Duda, Hélio, meu primo Alexandre, Deus abençoe vocês, viu? Aqueles que já passaram por aqui, aqueles que vão entrar, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam alcançados por essa palavra, amém? E é isso, que nós possamos realmente buscar e prosseguir em conhecer ao Senhor. Passem lá no canal do Isaac, se inscrevam, encoraje ele, porque ao mesmo tempo que ele frutifica, né, nós precisamos ser encorajados, né, Isaac? Os desafios existem, mas nós prosseguiremos, né, Isaac? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fiquem com Deus. Falou, pessoal, é isso, e vocês têm que entender uma coisa, Jesus quer mais de você. Amém? Amém. Com Glória Deus, a tá, Deus.